Você é daqueles que já gritou gol antes da bola de cruzar a linha? O jogador dominou, chutou a bola estava em trajetória perfeita e você já estava em pé, já estava gritando antes do gol? Pois bem, e depois, quando a bola foi parar na trave, aquela sensação de colapso foi quase física, como se você tivesse feito o gol e depois desfeito. Não é isso que acontece? E se eu te disser que isso não é entusiasmo exagerado? Foi o seu sistema de antecipação neural funcionando em plena carga. E ele revela algo fundamental sobre como o seu cérebro toma decisões, muito antes de você ter certeza do resultado. Oi, eu sou Cleciane Monteiro, neuropsicóloga, mentora de pessoas há mais de 10 anos, e aqui nós falamos sobre como o seu cérebro decide. É o laboratório das decisões estratégicas. Estamos gravando esse episódio no mês de junho de 2026, em plena Copa do Mundo. E nesse episódio eu vou mostrar o que acontece neurobiologicamente no segundo em que você antecipa o gol. E por que esse mesmo mecanismo explica por que você frequentemente age antes de ter informação suficiente para decidir. E eu já vou começar aqui com o ponto 1. O cérebro que decide no futuro. Se eu te disser que seu cérebro não processa o presente, isso mesmo, ele não processa o presente, ele processa previsões. Vou te explicar melhor. Existe um modelo em neurociência chamado de processamento preditivo. A ideia central é que o cérebro não espera receber informação do ambiente para ele reagir. Ele gera constantemente modelos que vão acontecer usando as informações sensoriais para confirmar ou corrigir esses modelos. Tudo que já está intrinsecamente gravado no seu cérebro. No estádio, quando você vê o jogador dominar e chutar com a trajetória limpa, teu cérebro ativa o modo de gol antes que ele aconteça. Começa aí a antecipação da recompensa, a liberação da dopamina pela expectativa do gol. E é por isso que a antecipação, às vezes, parece mais intensa do que o resultado. E é por isso que quando o modelo falha ou quando a bola bate na trave, o colapso é tão desproporcional ao evento real. Você não perdeu um gol. Parece que você perdeu uma realidade que teu cérebro já havia construído. Outro ponto importante é o da dopamina, que é o maior erro do senso comum na atualidade. Esse é um ponto muito sensível, porque as pessoas, inclusive você, já deve ter entendido que a dopamina, ela é motivação. A dopamina, ao contrário do que você tem ouvido por aí em diversos canais, ele não é um neurotransmissor do prazer. Ele é da antecipação. Pesquisadores como Candy Bearded e Terry Robson fizeram uma distinção fundamental entre o sistema wanting, querer, buscar, antecipar, e neurobiologicamente diferente do sistema linking, que é gostar, sentir prazer, satisfazer. Pois bem, a dopamina governa o wanting. Outros sistemas, como a dopamina, a endorfinas, os opioides endógenos, eles governam o linking. O que isso significa na prática? Você pode querer intensamente algo que não vai te satisfazer. Vou repetir. Você
pode querer intensamente alguma coisa que não vai te satisfazer. O cérebro pode estar no modo de alta antecipação. Isso, funcionando com muito querer, em direção e objetivos que, quando alcançados, olha só, quando alcançados, deixa uma sensação de vazio. Exatamente, porque a dopamina já passou. A Copa ilustra isso com uma precisão significativa. A semana antes da final de um campeonato é quase insuportavelmente boa. A final em si é boa. E os dias depois da final, mesmo com vitória, costuma ser mais planos do que os dias esperados. Por quê, gente? Porque o sistema de antecipação desligou. O de satisfação nunca é tão potente como o de busca. A serotonina, a endorfina, eles não são tão ativados quando você tem a recompensa como a dopamina. Por isso que todos os momentos você fica buscando mais prazer, buscando mais feed, buscando mais informação, porque quando você recebe a informação, você não comemora, você deixa de valorizar o disparo da endorfina. Vamos falar agora do ponto 3, a decisão que você toma antes de ter os dados. O impacto é direto nas suas decisões. O mesmo sistema preditivo que te faz gritar gol antes da bola entrar, ele te faz fechar contratos antes de analisar o risco. Faz aceitar propostas antes de entender condições e de iniciar projetos antes de avaliar a viabilidade real daquele projeto. Porque quando a trajetória parece certa, quando o chute tem direção, tem altura, tem forças adequadas, o cérebro já chegou ao destino, ele já chegou ao gol. E sair de lá, reconsiderar, ter mais dados, pausar, cria um estado de tensão, que neurobiologicamente é chamado de erro de previsão. Uma discrepância entre o que o cérebro antecipou e o que a realidade está entregando. E esse estado, ele é desconfortável e a resposta mais fácil do sistema nervoso não é revisar a previsão, de jeito nenhum. Ele ignora os dados que estão criando essa discrepância, sim, e continua gritando gol mesmo depois da bola ter ido na trave. Consegue entender a dimensão dessas decisões? Sim, a dimensão dessas decisões que foram erradas, mas que o seu cérebro rejeita corrigir, porque o seu sistema de proteção ele está em plena operação, mas ele está custando muito mais caro do que deveria. Pensa comigo, antecipar não é nenhum problema. Inclusive, nós temos a visualização funcional de Richardson, que eu te conto depois em outro episódio. O problema está quando a antecipação substitui a evidência e o cérebro para de checar se o gol realmente entrou. Agora pensa como isso seria na sua vida. Uma pergunta para você refletir essa semana. Existe alguma área da sua vida onde você já está comemorando o gol, agindo como se o resultado fosse certo, antes de ter a evidência suficiente que a bola vai entrar? Muitas vezes isso acontece, né? Então eu vou repetir. A antecipação não é problema, é o que mantém você em movimento. O problema é confundir a antecipação com certeza e fechar os olhos para o que a realidade está mostrando, porque o seu cérebro, ele já foi para o futuro. E antes de encerrar, eu quero deixar uma frase que eu gosto muito. Ela é de Russell. Ele diz assim: o problema da humanidade é que os tolos estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvidas. E se você se reconheceu com esse padrão,
Com essa forma de agir antes de ter dados suficientes, ou até de ignorar os sinais de alerta quando a antecipação é alta, e quer entender como isso aparece especificamente nas suas decisões, o link para uma conversa de diagnóstico está na descrição desse vídeo. Será um prazer te acompanhar nessa jornada de conhecimento. Lembrando que todo esse conteúdo foi baseado em pesquisas científicas também disponíveis na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, foi um prazer tê-lo aqui comigo, até o próximo episódio.